boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma análise com o tema contenção do pensamento. Como buscar o equilíbrio pessoal. Vamos nos apoiar numa mensagem do irmão Leocádio José Correia, com o nome de Força do Pensamento. Então, ele nos deixou essa mensagem e nós, resumidamente, vamos traçar alguns pontos a respeito desta mensagem. Devemos imaginar que todas as coisas ocorridas na Terra, na vida, sempre foram projetos de pensamentos. Olha só, nós estamos falando em contenção de pensamentos. E o irmão Leocádio vem nos falar justamente sobre que tudo que nós imaginarmos aqui na Terra, aqui na vida da Terra, sempre foram projetos de pensamento. E aquele grande filósofo já nos falava, né? Penso, logo vivo. Pensamentos podem reprogramar a vida em todos os sentidos. Então, quando nós estivermos numa situação crítica, vamos pensar, vamos alinhar os nossos pensamentos e nós vamos vencer as dificuldades que porventura possam estar diante de nós. Tanto na alegria como na tristeza, passaremos pelo processo crítico do pensamento. Estamos alegres? Vamos pensar. Estamos tristes? Vamos pensar. Há quem diga até que quando estamos tristes é que a gente presta mais atenção nos pensamentos, né? Às vezes são negativos, por isso que nós temos que cuidar e dominar nossos pensamentos. E então, devemos nos perguntar: de que maneira me equilibro? Como tenho aproveitado o conhecimento recebido? Como estou expondo, reciclando as coisas que acontecem na minha vida? Equilíbrio no sentido espiritual, moral e físico. Unidade de vida que devemos ter. Então nós somos um conjunto, que podemos dizer, um conjunto espiritual, moral e físico. Nós precisamos do corpo físico para viver aqui na Terra, precisamos de ar, de água, de comida. Temos os aspectos morais, as virtudes para serem conquistadas e, na verdade, nós somos espíritos. E, portanto, somos eternos. Assim é que nós devemos dizer: eu sou um espírito. Nós somos espíritos. Quer estejamos na carne ou não. E o tema da palestra: contenção do pensamento. Ajuizamento do próprio ser. E devemos analisar a maneira de pensar. Coisas boas, coisas ruins, fazer ou não fazer alguma coisa, refazer conceitos e projetos da vida, buscar equilíbrio pessoal. Então, ajuizamento do próprio ser nada mais é do que nós administrarmos o que fazemos no dia a dia de nossas vidas aqui na Terra. Temos um passado que nós não lembramos através de várias vidas, várias vivências aqui neste planeta mesmo, mas não recordamos totalmente disso. Mas temos que viver essa vida. Então aí que entra então a contenção do pensamento, para que nós possamos refazer conceitos, né? E fazer um projeto de vida, sabendo que somos eternos, aí fica mais fácil, né? Porque se nós não acreditarmos nisso, de repente nós achamos que amanhã termina tudo, quando na verdade nunca termina. Por isso é importante conhecimentos e entendimentos maiores no mundo dos fatos, compondo-se da melhor maneira possível com a realidade. Nós temos que enfrentar a realidade. Se eu passar por uma doença hoje, eu tenho que passar por ela.
Essa é a minha realidade atual. O desemprego, a fortuna, tudo isso faz parte da nossa realidade. Por isso, então, que nós temos que, com um monte de conhecimentos que nós adquirimos, principalmente no campo espiritual, nós temos que nos administrar. Temos que trabalhar nossos pensamentos. De que forma? Através desses conhecimentos. Nós vamos moldando nosso pensamento. Nós vamos nos administrando. Autodisciplina. Por exemplo, o irmão Leocádio fala, a ciência médica já está dizendo que medicamento não cura. Mas o que cura são os pensamentos daquela pessoa. Olha só, que importante essa informação. Então, tudo isso porque o espírito encarnado faz domínio sobre a matéria. É só nós querermos. Por isso Jesus falou, sois deuses. Vocês podem fazer como eu faço. Basta que tenham fé. Vivendo na Terra, o ser do ser humano faz domínio sobre a matéria. Temos que fazer isso. Por isso estamos aqui. Por isso temos a inteligência, a vontade e principalmente o livre-arbítrio. Vamos lembrar que o ser humano é um conjunto, né? Corpo físico, perispírito, espírito. E, portanto, espírito reencarnado faz domínio sobre a matéria. É ele que pensa, sente, quer transformações, procurar, deixar de procurar, que faz equilíbrio. Então nós somos unos, individualizados, podem ser gêmeas, mas são diferentes. Cada qual tem o seu psique, tem o seu conjunto. Todos nós. Interessante isso. Nós. Por isso Jesus falou, eu sou. Cada um de nós. Por isso devemos dizer diariamente, eu sou forte. Eu venço a vida. Eu. Não no sentido egoístico, mas sim no sentido de individualidade. Lembrando sempre que esse eu faz parte de um todo. E esse todo chama-se Deus. A força do pensamento deve ser conhecida. A ciência já vem falando sobre isso e nós temos a oportunidade, através das informações, por exemplo, do irmão Leocádio, do irmão Antônio Green, da irmã Marina Fidelis, em ter esses conhecimentos sobre o pensamento. Então, se nós sabemos que existe essa força do pensamento, nós temos que utilizar e muito para o nosso bem. Entendimento das coisas que estão ocorrendo. Cada um de per si, no seu eu, na sua composição de entendimento de que está ocorrendo e que pode ser mudadas as coisas. Pelo pensamento nós podemos mudar as coisas. Se nós entramos numa enrascada de alguma forma, pelo pensamento, pela nossa reestruturação, nós vamos administrar esse pensamento e vamos sair da pedrada. Principalmente nos dias de hoje da depressão. Equilíbrio de pensamento cura a depressão. Aí é individualizado, cada qual vai resolver o seu problema. Portanto, tudo isso depende muito do seu estado e de sua consciência de ser. Nós temos essa consciência do que somos, do que nós queremos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Sabemos a existência de Deus, que Ele nos ampara e manda os anjos guardiões para nos proteger e amparar. Também está lá no livro dos Espíritos, todas essas informações. Nós somos fortes. Somos fortes. Acho que somos. Não, somos fortes. Portanto, devemos fazer uma avaliação mais profunda sobre o pensamento. A maneira de pensar, o pensar. O que mais ou menos a nossa vida está sendo influenciada. Aquilo que recolhemos de positivo ou negativo de nossa vida. Tudo isso passa pelo pensamento, senhores. Nós não paramos de pensar um minuto. Eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e mesmo assim, alguns pensamentos estão surgindo e vocês estão administrando. Estão me ouvindo e estão pensando outras coisas. A nossa mente é poderosíssima, o nosso conjunto é forte. Nós temos essa possibilidade de pensar, não paramos de pensar um segundo. Interessante isso. Devemos saber que o equilíbrio de pensamento faz
com que patologia não nos alcance e que vamos melhorar. Antes de tomar remédios, controlar o pensamento dizendo: Deus está comigo. Olha só, não sou eu que estou falando isso aqui é o Dr. Leocádio José Correia. É ele que diz isso. Então, vamos nos equilibrar com a oração. Deus conosco. Sejamos fortes, vamos nos equilibrar, vamos equilibrar o nosso pensamento e nós vamos administrar qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença que possa estar nos rondando. Firmes, fortes. Controlar o pensamento. Equilíbrio, sentido de equilíbrio, alegria, satisfação, interação com o próximo, prontos para o trabalho, prontos para enfrentar desafios, mas só é possível se tivermos domínio sobre o pensamento. Olha a nossa missão. Nós somos um conjunto. Inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamentos. Faz parte de nós. Faz parte do nosso conjunto. A vontade, claro. Livre-arbítrio, então, que a gente estuda e estão todos os livros e as informações, livre-arbítrio, mas também os pensamentos. Está na nossa inteligência, está no nosso eu, no nosso ser. O Dr. Leocádio fala assim sobre equilíbrio. Se puder tolerar e aceitar o triunfo e o fracasso, sem dizer palavra que possa ferir seus inimigos, magoar seus amigos, então será forte e viverá na plenitude do ser. Olha que importância dessa colocação de Leocádio José Correia. Eu vou repetir. Se puder tolerar e aceitar o triunfo e o fracasso, sem dizer palavra que possa ferir seus inimigos, magoar seus amigos, então será forte e viverá na plenitude do ser. Isso é equilíbrio. E completando esses ensinamentos do mestre Leocádio, nós podemos acrescentar algumas coisas. Sobre pensamentos. Baixa vibração, alta vibração. É aquela história da frequência, que nós sempre estamos estudando e estamos aprendendo. Nossa frequência tem que ser sempre forte e alta, vibrando positivamente. As pessoas mais fracas são aquelas que ainda não conseguiram se libertar de sentimentos, pensamentos de baixa vibração, como a raiva, a inveja, a cobiça, a arrogância, etc. Essas pessoas são mais suscetíveis de serem arrebanhadas pelas forças negativas. É questão de vibração. Por isso que nós temos que tentar sempre vibração positiva, para cima. A ciência prova que semelhante atrai semelhante. Portanto, sentimentos, pensamentos de baixa vibração atraem força do mesmo nível. Questão de frequência. Então, para nos proteger dessas interferências e também para clarear as nossas questões internas e nos fortalecer para não sermos vítimas dessas forças, precisamos orar, fazer exercícios mentais e nos observarmos constantemente, não deixando que sentimentos baixos se sobreponham às virtudes divinas. E também, principalmente, conter os nossos pensamentos. A luz e a sombra caminham juntas, e para que saibamos escolher o caminho certo, precisamos estar atentos e sob as graças do bem maior. Quando oramos, estabelecemos uma ligação com as forças da luz que nos envolve, aumentando as nossas vibrações. Ao fazermos isso, o nosso campo energético é limpo automaticamente, afastando assim as forças que não condizem com o nosso campo vibratório. A paz interior prevalece então e podemos enxergar com clareza os pontos que precisam ser trabalhados. Quando oramos com fé, nos colocamos aos pés do Criador, isto é, nos entregamos à sua vontade, e ela nada mais quer além da nossa felicidade. Quando nos entregamos às energias superiores, o caminho da luz fica evidente. Os olhos da nossa alma se abrem, nos tornando conscientes, e afastam as sombras para bem longe. Estratégias mentais, o que nós podemos fazer de dentro para fora? Eu costumo sempre repetir isso aqui porque é importante. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque-o por outro. E, obviamente, positivo. Viva o presente. O ansioso vive o futuro.
O rancoroso vive no passado. Aproveite aqui e agora. Nada se repete, tudo passa. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo o impeça de tentar. Gaste mais horas realizando do que sonhando, fazendo do que planejando, vivendo do que esperando. Por quê? Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. O medo nos afasta das derrotas, mas também nos afasta das vitórias. E aqui vai uma mensagem do dia 29/10/2014. Que a tranquilidade invada nossos corações e que estejamos preparados para o porvir. Só assim estaremos firmes diante do que almejamos para o nosso futuro, nossa eternidade. Que as máximas do Cristo estejam presentes em nossos pensamentos e em nossas ações. Busquemos sempre harmonia padrão, porque é se relacionando que crescemos no meio onde vivemos. Tudo se ajusta em consonância com o que pensamos e agimos. Por isso temos que estar preparados para vencer sempre. Vencer as imperfeições, as invirtudes. Por outro lado, vamos conquistando virtudes, vida após vida, e chegará um dia em que estaremos tranquilos, pois justos e perfeitos andaremos com perseverança e crença em Deus e no Mestre Jesus. Herdaremos o amor e caridade e distribuiremos essas maravilhas por onde passarmos. Assim disse Jesus, assim está no Evangelho, mãos à obra. E para encerrarmos, não podíamos deixar de mostrar para vocês uma mensagem de novembro de 2011, do dia 7 de novembro de 2011, do irmão Leocádio José Correia, através da psicografia do professor Mauri, que diz o seguinte: igualdade humana. Que triste nós, espíritos desencarnados, ao virmos à Terra, percebermos que há tanta desunião. Percebemos que o sistema de ideias materialistas não fez outra coisa senão medrar no coração do homem o medo, a angústia, o sofrimento, enfim, todos os elementos no sentido da extinção. Era preciso que os irmãos religiosos fizessem o exercício da religião, o exercício da fé, e que não fizessem através de proselitismo campanha no sentido de Deus ou de Cristo ou dessa ou daquela religião, mas que fizessem realmente a divulgação da dimensão do Espírito, que pudessem dizer a todos aqueles que os conhecem, que acreditam na imortalidade e na eternidade, que os irmãos estão dispostos a fazer valer esses conceitos que trarão de novo à Terra paz, serenidade, luz, esperança, pela força do amor. Esta é a mensagem de hoje. Que Jesus esteja conosco, que os bons espíritos também, e que saiamos daqui melhores do que chegamos. Assim seja.